Você já se perguntou o que Sense Life e Lampião têm em comum? Por que esses dois mangás brasileiros fazem tanto sucesso? Eu sou o Hatao, e vem comigo que nesse vídeo eu vou tentar achar a resposta de... Sei que essa é uma pergunta complexa, e um tanto quanto difícil de se responder, ainda mais vindo de alguém que também está nessa luta para conseguir uma resposta. Mas apesar disso, vamos tentar destrinchar alguns tópicos, que talvez nos ajudem a achar a luz no fim desse túnel. Mais precisamente, 3 tópicos. E um secreto que eu vou revelar só no final do vídeo. No Brasil, é inegável que um dos gêneros mais populares de mangás são os famosos Battle Shonens, ou mangás de lutinha. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente ao contato que sempre tivemos com animes do tipo graças à TV aberta, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto. Esses só são alguns exemplos. Então, não é difícil de imaginar que fazer um mangá nesse estilo já aumentaria as chances dele fazer sucesso, certo? Mas aí é que tá. Hoje temos uma infinidade de obras assim em sites como Flip Through ou Tapas. E mesmo assim, só 2 grandes casos realmente furaram a bolha. Por quê? É aí que entramos no segundo tópico. Vamos aproveitar para dar uma breve analisada em Lampião. A obra segue a história de Lampião, um cangaceiro lendário que após morrer devido a uma emboscada, acaba retornando à vida graças a uma entidade maligna. E agora, ele irá buscar vingança contra aqueles que matou todo o seu bando. Percebeu? O autor usou uma figura popular e polêmica de Lampião para gerar um choque inicial. Isso é mais importante do que parece, porque mesmo que a arte de Heitor Amato seja incrível, só a ideia de um mangá do Lampião já gera curiosidade e debate. Bacana, né? Agora vamos olhar Sense Life. A obra segue 2 personagens, Noah, um personagem depressivo que busca o sentido da vida, e Caleb, uma pessoa caótica que para utilizar seus poderes precisa estar sob efeitos alucinógenos. Sense Life é um pouco menos óbvio nesse sentido, mas o choque inicial tá lá, e tem nome, Caleb. Um personagem com um poder tão inusitado gera curiosidade, e, novamente, debate. Esse é o principal chamariz para quem precisa ser convencido a dar uma chance ao mangá. Consegue notar as semelhanças? Mesmo sem muitos casos de sucesso no Brasil, só essas pequenas nuances já nos ajudam a ter um norte de possíveis caminhos. Sim, sorte. É inegável que ter uma proposta legal, arte bacana, roteiro intrigante são super importantes para uma obra, mas no fim, não é porque seu trabalho é bom que você necessariamente vai fazer sucesso. E aí que entra a sorte. Ironicamente, esse é um dos poucos pontos que podemos correlacionar diretamente com o mercado japonês de mangás. Em Bakuman, uma obra que fala sobre o processo de criação, o personagem Mashiro diz que, por mais que o talento e esforço sejam indispensáveis, no final das contas, poucos conseguem realmente chegar ao topo. O sucesso depende também de sorte, estar na hora certa, no lugar certo, com a ideia certa. Ele não disse com essas exatas palavras, mas é o que eu me lembro de cabeça. E é aqui que entra o detalhe mais importante. Já que a sorte não pode ser controlada, o que podemos fazer é aumentar as chances dela aparecer. Como? Pensando no mangá de uma forma que consiga furar a bolha logo de cara. Foi exatamente isso que vimos nos exemplos anteriores. Lampião chama atenção porque ninguém espera ver um mangá sobre o cangaceiro mais famoso da história do Brasil, enquanto Sense Life prende o público ao apresentar um personagem cujo poder depende de drogas alucinógenas, algo totalmente fora do comum. Esses conceitos iniciais funcionam como iscas. Eles não geram sucesso, mas tornam muito mais provável que a obra seja notada. E quando você combina isso com uma boa execução, consistência e divulgação, é como se estivesse manipulando a sorte ao seu favor. No fim das contas, fazer um mangá de sucesso sendo brasileiro é uma mistura de esforço, criatividade e, claro, muita sorte. Mas como vimos, dá sim pra forçar um pouco a sorte. Criar uma temática impactante, pensar em personagens que despertam curiosidade logo de cara, e mostrar sua obra para o maior número de pessoas possível. E chegamos ao 4º e último tópico. Opa pessoal, o Tyler falando aqui. Antes do Hatao falar a última dica, eu também vou falar aqui minhas 3 dicas sobre criação de storytelling. Eu já tenho um certo conhecimento sobre esse tema, mas mesmo assim eu ainda não sei de tudo. Pra ser mais exato, talvez uns 5 anos de estudo. Então eu vou passar algumas coisas simples que eu sei, mas que mesmo assim são mega importantes. Por que ela é tão importante? Quando alguém recomenda alguma série, filme, anime ou mangá, a sua primeira impressão vai ser o primeiro episódio, ou os 3 primeiros. Porém, o que mais importa mesmo é o primeiro capítulo/episódio. É ele que vai criar o interesse na pessoa em querer acompanhar a obra até o final. É nele também que você vai apresentar o seu protagonista, ou mais de um pouco do mundo talvez, a premissa, o sonho, o desejo, desafios. O primeiro capítulo é tão importante que se você anotar nos mangás, ele é muito mais grande do que todos os outros capítulos da obra.
Chainsaw Man, One Piece, My Hero Academia, o primeiro capítulo deles tem por volta de 50 páginas, e a partir do capítulo 2 em diante é por volta de 20 a 25 páginas. Então tente usar isso como uma métrica, porque vai ser a partir dele que grande parte do seu público vai acompanhar o resto da obra. A terceira dica vai ser de um mangaka que ele me passou. Ele é o criador do mangaka da favela. O que ele me disse é o seguinte: quando a história que o autor considera interessante, ela se torna simples e chata. Somente quando o autor se preocupa com o fato de ter exagerado, é aí que o leitor finalmente se interessa. Beleza, agora o que isso aqui quer dizer? Você escrever algo que gosta ou do seu jeito pode não chamar tanta atenção nas pessoas, porque você pode acabar usando tropes muito usados, pode deixar previsível demais as coisas e não causar interesse para quem for ler. Porém, a partir do momento que você exagera naquilo que você gosta, seja isso tá estranho demais ou ousado demais, é aí que os leitores vão se interessar. Saia da sua zona de conforto, pense, e se eu mudar isso? E se eu exagerar esse poder ainda mais? E se essa cena for feita de um jeito mais eletrizante e louco? Um bom autor escreve sempre um pouco além do que ele acha que pode. Bem, essas foram as minhas dicas, simples, mas que podem ajudar muito vocês. Agora vamos voltar com a programação normal. E ele é meu próprio mangá. Acho que melhor do que só chegar aqui e mostrar um monte de coisas, mostrar tudo o que eu falei na prática pode acabar dando um norte melhor das coisas. Vale ressaltar que eu não sou nenhum grande estudioso do assunto. Apenas mais um autor tentando a sorte nesse mercado. Então, se você discorda de mim, pode comentar aí embaixo. Bora conversar. Agora, sobre o meu mangá, ele é sobre o Tigrinho. Pois é, a ideia nasceu justamente desse raciocínio. Criar algo que fale sobre as bets, tão presentes hoje em dia. Ao mesmo tempo, usar isso como temática de um mangá shonen. Caio nasceu com uma sorte absurda, mas em um mundo onde apostar a própria sorte pode te quebrar, até ele vai descobrir que brincar com um tigre tem um preço. Se você curtiu essas reflexões e quer ver como tudo isso se aplica na prática, leia Betiger, disponível gratuitamente agora. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário aí embaixo. Vai ser muito bacana escutar sua opinião. Betiger é o meu laboratório para entender se essa fórmula realmente funciona. E quem sabe a gente não escreve juntos o próximo caso de sucesso de mangás brasileiros. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!